Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais ousadas, eu diria, da história do direito. Nós vamos explorar um projeto que tentou, olha só, transformar o estudo das leis em uma ciência, quase como a física. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que não saía da cabeça de um jurista chamado Hans Kelsen. Ele olhava para o lado, via a física com suas leis universais, tudo organizadinho, e pensava: peraí, por que o direito tem que ser essa confusão? Será que a gente não consegue ter o mesmo rigor, a mesma objetividade? E a resposta que ele deu para essa pergunta foi monumental. Ele não se contentou em só analisar uma lei aqui e outra ali, não. Ele resolveu criar um projeto completo, um verdadeiro mapa, um manual de instruções para entender o direito. E não só o direito do país dele, mas qualquer sistema de leis em qualquer lugar. Bom, então como a gente vai fazer isso? Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender a visão geral dele, o grande objetivo. Depois, vamos ver os pilares, as regras que sustentam tudo. Em seguida, a gente monta a famosa pirâmide do Kelsen. Aí, vamos ver essa máquina funcionando na prática e, para fechar, a gente conversa sobre o legado que ele deixou. Vamos lá? A grande ambição do Kelsen era criar o que ele chamou de teoria pura do direito. E por que pura? Porque ele queria limpar o terreno, sabe? Tirar da análise tudo que ele considerava contaminação, política, moral, religião, ideologia. A ideia era focar única e exclusivamente na estrutura, no esqueleto do direito. Para conseguir fazer essa limpeza e construir a teoria, ele se apoiou em 3 ideias-chave, 3 pilares. E é fundamental a gente entender cada um deles, porque eles são literalmente a fundação de todo o pensamento do Kelsen. Beleza, então vamos colocar a mão na massa. Antes de subir qualquer parede, a gente precisa preparar o terreno, certo? Então vamos olhar para essas 3 regras fundamentais que dão a base para tudo que vem depois. A primeira regra tem um nome um pouco chique, neutralidade axiológica. Mas calma, é simples. Axiologia é basicamente estudo dos valores. O que o Kelsen está dizendo é que o sistema de leis, a estrutura jurídica em si, é neutro. Ele não tem valor próprio. Não é bom nem mal, não é de esquerda nem de direita. É só uma estrutura. E a melhor analogia para isso é a da forma de bolo. Pensa só, a forma de metal não tem sabor nenhum, certo? Ela pode ser usada para fazer um bolo de chocolate, de baunilha, de fubá, tanto faz. A forma só dá o contorno. Para Kelsen, o direito é essa forma. Ele pode dar estrutura a um governo democrático ou a uma ditadura. A ciência do direito, para ele, tem que estudar a forma, não se o bolo é gostoso ou não. E aqui tem um ponto que é crucial entender para não interpretar Kelsen errado. Ele não está dizendo que a lei não tem impacto moral ou que quem trabalha com direito não pode ter seus próprios valores. Claro que não. O que ele diz é que, na hora de fazer a análise científica do direito, o foco tem que ser na estrutura, no como funciona, e não no debate sobre se o conteúdo é bom ou ruim. Isso, claro, leva a gente direto para o segundo pilar, a separação total entre direito e moral. Essa frase aqui resume tudo. Uma coisa é uma lei ser válida, ou seja, ela foi criada seguindo as regras do jogo. Outra coisa, completamente diferente, é essa lei ser justa. Para Kelsen, são 2 universos distintos. E essa separação fica bem nítida quando a gente compara. De onde vem o direito? Da Constituição, das leis criadas pelo Congresso, e a moral, da nossa consciência, da religião, da filosofia. E o ponto talvez mais importante, o direito te obriga, o Estado impõe. Já a moral é voluntária, né? Ninguém é preso por não seguir um preceito moral. Chegamos ao terceiro pilar, a ideia de que o estudo do direito deve ser uma ciência positiva. E o que isso quer dizer? Significa que o papel do estudioso do direito é descrever a realidade como ela é, e não dizer como ela deveria ser. É sobre descrição, não sobre prescrição. É como se existissem 2 chapéus diferentes. O chapéu do cientista do direito, que simplesmente olha para o sistema e diz: ok, a lei diz X. E tem o chapéu do filósofo ou do político, que vai debater: ah, mas a lei deveria dizer Y. Kelsen estava interessado apenas no primeiro chapéu, o do cientista. Ok, fundação pronta, terreno firme, agora a gente pode começar a subir a estrutura. E aqui a gente chega na imagem mais famosa de Kelsen. A ideia é que todo estudante de direito conhece, a de que o ordenamento jurídico não é só um monte de leis jogada, mas sim um sistema organizado, hierárquico, uma pirâmide. É bem intuitivo, na verdade. Lá no topo, no pico, está a chefona de todas as normas, a Constituição.
Abaixo dela, você tem as leis complementares, depois as leis ordinárias, vai descendo para os decretos, regulamentos, até chegar lá na base, nos atos mais específicos do dia a dia. E o segredo é, cada degrau só existe porque o degrau de cima permite. E o que faz essa pirâmide não desmoronar? É uma regra de ouro chamada conformidade. Funciona como uma cadeia de comando militar. O soldado obedece ao sargento, que obedece ao tenente, e por aí vai. Uma norma de baixo só é válida se estiver de acordo com a norma de cima que deu origem a ela. Se uma lei desrespeita a Constituição, ela é inconstitucional. Simples assim. É essa lógica que dá coerência ao sistema todo. Beleza, então a gente já tem a foto, a estrutura estática da pirâmide, mas o direito não é algo parado, né? É uma máquina que está sempre funcionando. Então, como essa pirâmide ganha vida? Como ela se torna um sistema dinâmico que cria e valida leis o tempo todo? Vamos pegar um exemplo prático. Impostos. A Constituição, lá no topo, não diz quanto você vai pagar de imposto de renda. Ela diz que o Congresso pode criar leis sobre isso e dar os limites gerais. É a forma de bolo. Aí o Congresso vai lá e cria a lei do imposto de renda, preenchendo essa forma. Depois vem o Executivo com o decreto, detalhando como vai ser a cobrança. E, por fim, um órgão como a Receita Federal cria uma portaria dizendo qual formulário usar. Viu a cascata? Cada passo validado pelo anterior. Tá, mas e se der errado? E se no meio dessa corrente alguém quebra a regra? O que acontece quando uma norma é criada fora da forma que o nível de cima determinou? Aí o efeito é dominó, só que ao contrário. A invalidade se espalha para baixo. Se aquela lei do imposto de renda for considerada inconstitucional, ela cai. E quando ela cai, ela leva junto todos os decretos e portarias que dependiam dela. É como tirar uma carta da base de um castelo de cartas. Tudo que estava em cima desmorona junto. O sistema se limpa, se autocorrige. E com isso, a gente fecha o tour pelo projeto do Kelsen. E o que fica, né? Qual o legado dessa arquitetura toda? Bom, o que ele nos deixou foi uma forma muito poderosa e até elegante de olhar para o direito. De enxergá-lo não como um caos, mas como um sistema lógico, coerente e, na visão dele, científico. Então, só para a gente amarrar tudo. Pontos principais. O direito é uma estrutura neutra, uma forma de bolo. Ele é separado na moral. Ele se organiza como uma pirâmide hierárquica. E a regra do jogo é a conformidade. O de baixo tem que obedecer o de cima. É isso que garante a coerência de todo o sistema. Mas, no fim das contas, a teoria do Kelsen nos deixa com uma pergunta fundamental. Ele nos entrega a planta baixa, a arquitetura, a forma de bolo. Mas ele, de propósito, deixa em aberto a questão mais difícil de todas. Uma questão que não é mais da ciência do direito, mas da política, da filosofia, de todos nós. Se a lei é só a forma, que tipo de bolo a gente quer colocar dentro dela? A decisão sobre o que é justo e bom para a sociedade? Bom, essa continua sendo a nossa tarefa.